Ele te encheu de atenção logo no começo, mensagens sem parar, elogios constantes, planos de futuro na primeira semana. Você se sentiu especial, acolhida, amada. Mas depois de um tempo tudo mudou. A atenção sumiu, o carinho esfriou e você ficou confusa, né? Perguntando o que eu fiz de errado. Será que eu falei alguma coisa que ele não gostou? Será que eu agi de um jeito que ele não esperava? Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre o tal do Love Bomb, né? Por que isso acontece com tanta frequência hoje em dia, né? O que significa, como que você pode evitar, né, esse perfil de cara e por que a intensidade inicial, né, nas primeiras semanas ela pode ser sim considerada uma red flag. Então fica comigo nesse vídeo se você já passou por isso ou quer evitar passar por isso, ou as duas coisas, né, já passou e não quer mais passar por isso. Então o que é o tal do love bombing? É aquela atenção excessiva nas primeiras semanas, né? Quando você tá conhecendo o cara ali e ele te manda mensagem toda hora, todo dia, o tempo inteiro, ele tá sempre perguntando sobre você, ele tá sempre te elogiando, assim, às vezes o cara é exagerado. Olha, isso aqui acaba sendo um pouco de perfil para perfil, né? Nem todos os homens vão estar elogiando você o tempo inteiro desse jeito, não necessariamente isso é uma característica de todos os caras que vão ter o love bomb. O love bomb, ele se consiste em você dar atenção demais no começo, é aquela intensidade, seja conversando por WhatsApp, seja que marcar para te ver ali o mais rápido possível. Tudo isso no começo, toda a intensidade, né? Aquela coisa que você, às vezes, quando você nunca passou por isso, você acha que é um cara realmente diferente, é um cara que realmente gostou de você, é acima da média, é um cara que realmente você nunca encontrou, né? Um cara que você estava sempre buscando. Só que muitas das vezes, na maioria das vezes, esse é um comportamento de um cara intenso, e esse cara que é intenso demais, ele tende a ser intenso só por um tempo. É por isso que você tem que se atentar nesse começo. Ah, mas o cara que vai ser intenso sempre, ele sempre vai embora depois? Não necessariamente, mas grande parte sim. Porque esse cara, ele quer te colocar num pedestal, sem perceber, né? Não tô dizendo que isso aqui é um comportamento manipulador, consciente, né? Aquele cara sabe o que tá fazendo. Tem alguns que sabem, tá? Tem alguns que sabem, mas tem outros que não sabem, né? Eu sempre falo nos vídeos aqui sobre certos comportamentos de homens que muitas coisas são inconscientes. Muitas coisas são, inclusive comportamentos seus, eles são inconscientes. Então essa intensidade inicial, às vezes é inconsciente do cara. Às vezes o cara não sabe que ele tá sendo muito incisivo ali, que ele tá querendo te conquistar e que depois ele vai perder o interesse, assim. Às vezes o cara tá num ciclo sem perceber. O cara sabe de uma forma intuitiva que ele precisa te conquistar, né? O cara, todo homem sabe. Eu tava falando disso numa consultoria recentemente, inclusive. Que o cara sabe que ele precisa te conquistar para que você consiga confiar nele, para que vocês consigam sair, para que vocês fiquem e tal, tudo mais. O cara entende disso, né? Ele entende que a conexão exige uma confiança. E essa confiança, ela vai construindo com o tempo. Só que se você acelera, se você intensifica, né, esse começo, você confia no cara mais rápido e ele confia mais em você e vocês se conectam mais rápido, né? Essa é a premissa básica. Então, qual é a forma do cara fazer isso o mais rápido possível? Intensificando o início. É ele ficando ali em cima de você o tempo todo. Não significa que o cara não goste de você, tá? Vamos abrir esse parênteses aqui, porque eu falando desse jeito parece que é só manipulação por manipulação. Não, às vezes o cara gostou de você. O cara não vai fazer isso com qualquer mulher. Ele faz com a mulher que ele gosta. E aí ele quer conquistá-la o mais rápido possível. Mas não significa que essa conquista e essa intensificação vai dar em algo depois. Esse é o ponto desse vídeo. É fazer você entender que muito desse comportamento do cara, você acaba interpretando como se fosse algo linear, assim, de que, pô, as coisas vão se construir, naturalmente vocês vão entrar no relacionamento por conta da intensidade dele, mas não vai, não necessariamente. Ele tá no processo da conquista. Eu quero te ensinar que isso faz parte da cabeça do homem, principalmente da cabeça do homem hoje em dia, com a internet. O cara consegue intensificar de uma forma muito mais rápida. E aí criou esse padrão de comportamento. Você precisa entender que essa atenção exagerada não significa nada. E você também não deveria estar buscando essa atenção exagerada. Ela é ruim até por outros motivos que eu nem vou falar nesse vídeo para não ficar muito longo. Mas a atenção assim, desse jeito, não é saudável para ninguém. Mesmo que o cara entre no relacionamento com você, tende a cair, não é sustentável. Isso não é um relacionamento real. Isso não é sustentável você alimentar essa intensidade e se manter. Não se mantém. Por isso que é irreal. Por isso que é fantasioso. Por isso que você, às vezes, se pega numa fantasia ali e fica preso a isso porque cria-se uma perfeição ali naquele cara que não existe. E eu tava falando com essa menina recentemente. Inclusive, se você tem interesse em um acompanhamento individual, é só preencher um formulário aqui na descrição, que a menina que trabalha comigo, ela vai entrar em contato com vocês. Se fizer sentido, a gente faz essa consultoria para resolver a questão que você tiver para resolver. Então, dito isso, já te adiantando que não é algo saudável, não busque isso em nenhum homem. Não busque essa intensidade, essa tensão exagerada. Não é para você ficar com medo, mas é para você brecar.
Pra você entender que aquilo ali, cara, que isso aqui pode ser só performance. Muitos estão só performando. Você entender que o cara só quer te conquistar, você vai entender. O cara tá intensificando ali pra ele conseguir o mais rápido possível o que ele quer de você. E você sabe muito bem o que ele é, né? O cara ativa. O que move o cara é o desejo sexual. Então, se ele gostou de você e ele quer intensificar esse processo com você, porque ele quer chegar lá com você o mais rápido possível. Ele quer te conquistar e validar, né, o que ele tá construindo ali, né, com você o mais rápido possível. Esse é o padrão, tá? Aí você deve estar perguntando, porque também foi um caso da consultoria, dessa mesma consultoria. Ah, mas eu nem transei com o cara, e nem fui pra cama no primeiro encontro, no segundo, enfim. Nada aconteceu e essa intensidade morreu do mesmo jeito. Sim, isso acontece também. Por inúmeros motivos. O ser humano é um pouco complexo. Você espera muitas vezes algo linear, né? O cara te chama pra sair uma vez, então vai chamar duas, vai chamar três, vai chamar quatro e as coisas vão fluir. Nem sempre. Às vezes o cara não teve interesse de continuar. Às vezes você não foi tão interessante assim pra ele. E isso não significa que você não seja interessante. Isso significa que as pessoas elas vão ser interessantes em níveis diferentes. Inclusive pra você. Você vai sair com um cara X, que vai te atrair de um jeito, um cara Y vai te atrair de outro. Às vezes o cara Z vai ser melhor do que os outros dois juntos. E você muitas vezes não vai nem saber explicar o porquê. Porque foi. Porque você se interessou mais mesmo por um do que se interessou por outro. E a mesma coisa acontece com os caras. O cara às vezes tá naquela intensidade com você ali pra te levar pra sair e tal. Saiu com você uma vez. Por algum motivo ele não quis continuar. Seja porque ele não teve um interesse de verdade, genuíno ali em você. Não despertou nada. Seja porque ele viu que às vezes o seu posicionamento não vai fazer com que ele consiga ir rápido pra cama com você, caso esse seja o objetivo dele, né? Às vezes o cara não quer te enganar, enfim, não quer ativamente intensificar com você só pra isso. Às vezes ele viu que você quer algo sério e ele mesmo não quer algo sério, dependendo da conversa que vocês tiveram. Vários motivos para que em algum momento perca esse interesse, né? É normal, natural. Quero que você entenda isso também. Faz parte da vida esse tipo de coisa acontecer. Você sai uma vez, você achar legal e não achar depois. E o cara, às vezes, não corresponder da mesma forma. E aí, o ponto dessa minha conversa agora com você é porque você, às vezes, associa essa intensidade com o interesse. A intensidade não é interesse. Não necessariamente. O cara ideal, o cara saudável, né? Nesse sentido, ele não vai ser intenso com você. Ele não vai ser intenso nesse nível com você. E ele pode ser um cara muito interessado. Mas ele não vai querer acelerar as coisas propositalmente, porque esse cara que acelera muitas coisas, ele tá numa frequência mais acelerada. E isso é ruim, porque às vezes ele tá fazendo isso com você, ele tá fazendo isso com outra pessoa também. Ou ele vem nesse ritmo de estar sempre intensificando, esfriando com todas as mulheres que ele conhece. Então, sempre observe a intensidade como algo negativo, tá? Não algo positivo. Não é algo também pra você excluir o cara ou, tipo, parar de falar com ele por causa disso. Mas é pra você ficar atenta e brecar essa intensidade dele, caso ele continue, entendeu? Então esse cara que conversa uma semana com você, já começou a falar sobre relacionamento, falar sobre namoro, falar sobre filho, falar sobre... Você deixa entrar isso. Claro, não é pra você ignorar completamente, porque ele pode estar falando muitas coisas aí, válidas e coisas que te interessam, mas não acredite nisso como uma verdade absoluta, como se fosse acontecer, porque muitas vezes não vai. Ele só tá ali falando porque ele sabe que você quer ouvir isso. Às vezes é genuíno da parte dele, né? O cara tá falando coisas, desejos futuros ali dele, construir uma família, talvez, quem sabe. Às vezes ele projeta em você, às vezes ele não projeta em você, mas o fato de ele tá falando faz com que você naturalmente projete. Mas não significa que ele vai se concretizar e não significa que ele tá pensando nisso com você, entende? O ponto é você ter a consciência de que isso pode ser performático, pode ser de uma performance do cara, uma performance natural de todas as pessoas que estão sempre tentando ser a melhor versão e... né, esbanjar virtudes, esbanjar valores, as pessoas fazem isso, você também faz isso em algum nível. Então, a racionalização disso faz com que você tenha menos fantasia e menos, né? Você se mantenha mais racional a maior parte do tempo, entendendo que discurso, palavra, o que o cara falar, enfim, são só palavras, o que importa é a atitude, o que importa é o presencial. O que importa é o que está sendo construído de verdade. Então, o cara falar que encontrou a mulher da vida dele, contar que você é diferente de todas, falar que você é a mais linda... Cara, não compre isso como verdade. Mesmo que seja bonitinho, mesmo que pareça verdadeiro. Aceite o elogio, mas continue se atentando às atitudes. Sempre foca nisso. Fala, beleza, ele tá falando tudo isso. O que ele tá fazendo de verdade? Quais são as atitudes que ele tá tendo?
Foca nisso. E muito dessa intensidade que o cara sabe que precisa de você é porque ele quer acelerar esse processo e você ser recíproca. Porque o cara sabe que se ele fizer certos movimentos, né? Ele tá intensificando ali, ele tá colhendo uma reciprocidade. Então, se o cara começa a falar muito, às vezes, do dia dele, o cara começa a te mandar foto do que ele tá fazendo, ele espera que você faça o mesmo. Ou seja, ele tá tentando fazer com que você espelhe o comportamento dele. E quando você faz isso, você começa a confiar nele, começa a demonstrar confiança, demonstrar que tá compartilhando a rotina, né? Você naturalmente vai se encaixando nessa frequência que ele tá impondo. E aí, sem perceber, você tá já envolvido emocionalmente com um cara que tá conversando há 2 semanas. Simplesmente porque ele acelerou todo o processo. Só que 2 semanas é muito pouco pra você conhecer o cara, 2 semanas é muito pouco pra você entender a intenção dele. Você não sabe o que ele tá buscando de verdade. Às vezes você saiu só 2 vezes com o cara. O que acontece muito, né? Tipo, pessoas ficam conversando tanto online, mas quando olha pra o que de fato aconteceu, foram 2 encontros. Às vezes foi 1, e aí conversa 2 meses, ou teve 1 encontro. E a pessoa se apega à fantasia daquela conversa, se apega ao que poderia ser, né? Ou que vem a acontecer. Porque às vezes ela fica na esperança de que aquilo ali vai dar em alguma coisa. Mas quando você vê de forma prática, né, e objetiva, é só conversa. Só planejamento, mas nada de executar aquilo. E como é que você se protege disso, né? Não entrando no ritmo dele. Não acreditando no que ele tá falando. Não aceitando sair em cima da hora. Não aceitando entrar nesse ritmo de conversa, mesmo que ele tente. Demora pra responder, foca nas suas coisas. Se você ativamente tiver uma vida ocupada, né, produtiva, com foco em você, naturalmente o seu comportamento vai ser mais difícil de você corresponder nesse sentido. E aí, se o cara exigir, né, uma presença, exigir que você seja mais presente, porque eu já vi isso acontecer também, né, o cara ficar cobrando uma atenção ali, cara, isso já é uma red flag também. Primeiro que ele tem pouco tempo ali de vida pessoal dele sendo ocupada. Segundo, que ele tá querendo é esse resultado aí que eu tô te falando. Ele quer intensificar pra que você se abra. E ele não tá sentindo que você tá se abrindo pra ele, entendeu? Aí o cara fica ali exigindo. Não tô falando que todos vão fazer isso, mas se esse cara tá fazendo isso, definitivamente corte esse cara da sua vida. Mas é o que o cara espera, entendeu? O cara espera essa reciprocidade. Então não seja recíproco nesse sentido. Você tem que controlar a cadência do envolvimento de vocês dois. É a mulher que faz isso. Você tem esse poder. O cara só é o cara. O homem, ele só fica em cima. Ele só fica ali, ó, te chamando a mensagem, chamando pra sair, não sei o que. Se você recusar, se você não for recíproco, se você não corresponder na intensidade que ele tá sendo intenso ali, que ele tá fazendo, ele não vai conseguir fazer. Não vai conseguir te iludir nesse sentido. Porque você não tá correspondendo. Eu sempre digo que é a mulher que direciona o cara nesse sentido. Imagina que o homem ali, ele tá com essa energia toda, ele tá canalizando a energia em você. Você tem toda essa energia pra você controlar, você manusear. É você que dita o ritmo. Apesar dele estar ali tentando fazer isso, quem corresponde ou deixa de corresponder é você. Então o poder tá nas suas mãos. Eu tô dizendo que o poder tá nas suas mãos. Não tô dizendo que a culpa é sua e a responsabilidade é 100% sua, não. Mas você tem esse poder de deixar ou não deixar isso acontecer. Você que tem o poder de digitar o ritmo. Se o cara te chama em cima da hora pra sair, você recusa. Porque esse cara intenso geralmente é assim. Se o cara não te chamar com antecedência, você recusa. Se o cara ficar nessa de te apresentar pra família, apresentar pros amigos logo no começo, você recusa. Porque você é ficante, e ficante não é nada. E você só passa por certas etapas num relacionamento. Você só conhece a família do cara num relacionamento. Você vai dizendo isso. Você não vai transar tão rápido com o cara. Porque esse cara tá buscando, às vezes, um sexo rápido. Primeiro encontro, segundo encontro. Primeira semana, primeiro mês, você não vai. Enquanto você não se sentir seguro em relação a isso, enquanto você estiver avaliando o real interesse dele, não estiver entendendo como, o que ele tá querendo de verdade. Porque essa intensidade dura pouco tempo. Isso não se sustenta. O cara não consegue ser intenso assim por mais de um mês e meio. Sabe? No máximo 2 meses. Por isso que se você se posicionar e não corresponder ao ritmo que esse cara tá tendo, esse cara do perfil do Love Bomb, dificilmente isso vai ir pra frente. Dificilmente isso vai dar certo com você, porque você não vai corresponder. Se você não corresponde, ele não consegue. E aí grande parte desses caras que tem essa intensidade, eles não vão se sustentar por muito tempo. Então, o início é muito importante. Fique atento no início. E se você quiser entender como se posicionar, né, como você filtra esse cara, como você faz a leitura com mais profundidade, aqui que eu falei só de certos pontos, clica aqui no link, conheça o manual de papinho, você nunca mais vai ser ficante, você vai atrair um relacionamento sério em 8 semanas com um homem maduro. É bem prático, você vai entender vários outros padrões de comportamentos masculinos hoje por um preço bem barato, é menos de R$100 você compra o manual, tem uma aula lá também. Clica aqui no link na descrição, se fizer sentido você
você conclui, mas eu posso te adiantar que você não vai se arrepender e nunca mais você vai ser ficante na tua vida, a não ser que você queira. Se inscreve, dá o like e até o próximo vídeo. Menos ilusão, mais intenção.